Ei, amados! Hoje nós vamos falar de Mateus no capítulo 21, que fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos ver o que diz? E quando se aproximaram de Jesus e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. Olha só, as ordens de Jesus ao chegar em Jerusalém foi para que os discípulos fossem lá buscar essa jumenta que já estava presa com um jumentinho. Bem, nós sabemos que Jesus ele sabe de todas as coisas, porque Deus é com ele. Mesmo ele estando aqui na terra, nessa passagem aqui, Deus, ele estava sempre em conexão com ele, já sabia, Jesus já veio sabendo de tudo que ele ia fazer. Isso que nós temos que ter ciência, consciência de tudo isso. A nossa consciência tem que ter a certeza que Jesus, ele desceu porque ele tinha uma missão de trazer para nós uma mensagem de Deus, do Pai dele. Então, Jesus, ele já sabia que aquela jumentinha estaria lá com o seu filho, né, jumento. Então, ele dá a ordem nesse versículo 1 e no versículo 2, e diz: Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo entrareis, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. Versículo 3. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo as enviará. Olha só, se alguém perguntar o porquê que está levando aquela jumenta, principalmente o dono, que é para dizer que o mestre deles, que é mister, que seja levado, que é necessário que essa jumenta esteja lá, mas que logo eles iam encontrar a jumenta, porque eles iriam devolver a jumenta. Então, Deus, ele não pegou essa jumenta para não devolver. Essa jumenta seria depois devolvida. Versículo 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Versículo 5. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Bem, aqui nós sabemos que Jesus, ele entrou na cidade com uma jumenta e um jumentinho. Naquela época, eu não sei se vocês chegaram a assistir alguns filmes, né? Porque alguns filmes mostram a realidade do que aconteceu naquela época. E é tão interessante porque dá pra gente ter uma noção do que aconteceu naquela época. Então, essa entrada triunfal ali que Jesus ele entra, né, daquela forma, montado no jumentinho. E olha que ele é o rei, né? O rei dos judeus. Então, diz, né? Dizei, ó filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animais de carga. Lembrando-se, amados, que Jesus ele veio com toda simplicidade no meio do simples, para que o simples enxergasse ele. Olha só o posicionamento de Jesus sobre a terra. Jesus ele veio simples para os simples olharem para ele. Jesus iria dar certo se Jesus viesse milionário e rico? Não, porque as pessoas que se aproximariam seriam falsas. E isso até os dias de hoje, né? As pessoas que têm muitas posses, elas são muito cobiçadas de várias formas por várias pessoas que ela nem conhece. Então, admirar alguém que não tem nada, isso é uma coisa extraordinária. Você admirar uma pessoa que não tem nada. Jesus, ele não tinha nada aos olhos humanos ali naquele momento, riquezas nenhuma. Mas olha só, Jesus é o dono de todas essas coisas. Ele é o filho do dono de todas. Ele é o filho do dono do mundo. Jesus, ele tem tudo, mas ele veio simples, agindo simples para o simples entender e se espelhar. Porque se ele viesse já milionário, rei, as pessoas que se aproximariam só seriam pessoas que não teriam sinceridade no coração. Por isso que ele fala na palavra sempre de não conseguimos adorar dois deuses, e não podemos.
que é a Deus e o dinheiro. Não tem como. E a palavra de Deus explica isso. Nós vamos falar mais à frente, em outras palavras aqui, mas estou citando um trecho que tem na Bíblia. Quem quiser aí pesquisar, pode pesquisar. Então, vamos lá. Continuando. Versículo 5, repetindo aí. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem. É o teu rei que aí te vem. Manso e assentado sobre uma jumenta e sobre o jumentinho. Filho de animal de carga. Para deixar bem claro que é animalzinho mesmo. Versículo 6. E indo os discípulos e fazendo como Jesus os ordenou. Jesus ordenou que eles fossem lá, pegasse o jumentinho e trouxesse. E se alguém estivesse na rua perguntando, ou se alguém lá, né, onde eles foram, perguntasse sobre o jumentinho, falasse que vai ser devolvido, né? Então, que vai ser encontrado aí. Versículo 7. Versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Versículo 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Amados, esse versículo 8 aqui marca na sua Bíblia porque é muito importante. A tradição católica, gente, meu óculos está torto, não sei como, mas eu acho que eu andei sentando em cima dele, ele entortou. Mas o foco é a palavra de Deus, é a mensagem do Senhor. Então vamos lá. Eu quero que vocês marquem aí o versículo 8. Por quê? Porque muitas pessoas, quando Jesus passava com o jumentinho, jogava suas roupas, né, as suas vestes, no caso extra, ali, jogava no chão e jogavam ramos, né? Cortavam ramos de árvore e as espalhava pelo caminho. Na tradição católica, isso é chamado sobre a festa de Ramos, que em honra essa passagem da Bíblia, né? Então, em honra e lembrança dessa mensagem da Bíblia, há uma encenação onde eles comemoram levando um ramos, né, de uma árvore, né? Eles gostam de levar os raminhos de uma árvore para a missa, né, que eles fazem em homenagem, né, esse dia aqui que Jesus fez isso. Então faz uma missa em intenção dessa passagem, onde eles levam ramos, né, que vai apresentar o dia de Ramos, que é esse dia aqui que Jesus passeou pela cidade de Jerusalém. Então vamos lá. Aqueles que entendem mais do assunto, quiser comentar, pode comentar, porque eu acho interessante a gente ter essas passagens e lembrança dessas passagens para que a gente não esqueça. Porque Jesus disse, o seu rei vem. Se ele é um rei que ia passar ali, naquele momento, as pessoas entregaram o que elas tinham. Como não tinha um tapete vermelho para colocar, as pessoas tiravam, né, a parte de cima da roupa, os mantos, e colocavam ali. E outros que não tinham isso, pegavam um ramo de árvore e colocavam. E fizeram aquele tapete verde, porque não tinha um tapete vermelho, 5 estrelas de Hollywood. Para um rei que vem. Vocês entenderam? Porque as pessoas têm que ter a sabedoria de entender os motivos. Porque muitos condenam uma coisa que nem sabe, nem imagina. Por que aquele povo colocou? Porque existe a festa de Ramos na Igreja Católica? O porquê? Procura saber por quê. É sobre essa passagem maravilhosa. E por que o ramos verde de árvore? Porque aquele povo era humilde. Na hora que Jesus veio, pegou eles desprevenidos, eles não tinham o que colocar ali. Não foi uma festa programada. Programada, sim, por Deus e por Jesus, ele sabia. Mas Jesus, quando anunciou, olha, você vai lá e pega o jumentinho, foi assim, espontâneo para eles, para os apóstolos que iriam lá. E quando eles entraram na cidade, quando Jesus entrou na cidade, foi uma coisa assim que não foi programado, não foi avisado com antecedência, né? Igual hoje em dia a gente faz aí uma divulgação, olha, na igreja tal vai ter um evento tal, todos comparecem, todos são convidados. Não tinha isso antes. E Jesus entrou nessa cidade e o povo o esperava lá no maior alvoroço, porque eles não sabiam direito, mas eles entendiam o mistério. Porque naquele momento ali, Deus, ele fez com que aquele povo soubesse o que estava acontecendo. É tremendo. Então vamos ler para a gente compreender melhor. Então, no versículo 8... E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho e outras cortavam ramos de árvore e as espalhavam pelo caminho. Olha o mistério aí.
Versículo 9. Elas só fizeram esse gesto porque elas sentiram algo tremendo ali, uma virtude tremenda. Versículo 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia, clamava dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Olha só, aquele povo, aquela multidão que ia adiante e o que seguia, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Gente, esse termo não é qualquer coisa. É um grande significado de importância. Porque aquele povo, eles clamavam porque eles acreditavam, porque Deus revelou a eles no coração deles. Foi Deus quem testificou. Lembra de Pedro, quando Deus testificou quem era Jesus, que era o Filho de Deus? Do mesmo jeito foi testificado no coração desse povo aqui, dessa multidão. E essa multidão clamava dizendo, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Eles clamavam. Versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? Pensa bem. Ele entrou na cidade, todo mundo clamava, Hosana nas alturas. Bem, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Pensa bem, versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, todos se alvoroçaram, dizendo, quem é este? Bem, eles fizeram uma homenagem lá, tiveram como que se diz, Deus testificando ali, eles clamando e fazendo aquilo ali, usando a fé, porque Deus tocou no coração deles, assim como Deus tocou no de Pedro, quando avisou Pedro, né? Quando Jesus lá perguntou, né, quem ele era. Então, do mesmo modo, esse povo fez, né? E depois o povo caiu assim, vem cá, mas quem é este? Quem é este aí? Né? Então, versículo 10 diz que entrando Jesus ali em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, querendo saber quem é ele. Então, versículo 11. E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. É um profeta. Versículo 12. Esse versículo 12 é muito profundo. Por quê? Porque o versículo 12 diz assim, e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendia e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendia pombas. Jesus, quando ele chega no templo de Deus, que muitos conhecem aí, o templo do Senhor, é a igreja. Mas a igreja somos nós temos que colocar esse posicionamento na cabeça. Já vamos aprendendo aí o que é certo. A igreja somos nós. O templo é o que chamamos de igreja. É o templo do Senhor, que é a nossa casa, a casa de Deus, que é lá na igreja, que eles falam igreja. Mas nós já temos que acostumar que lá é o templo, mas tudo bem. Então, o templo de Deus. E entrou Jesus no templo de Deus, que é a igreja que nós conhecemos, que a igreja somos nós, mas lá é o templo, então nós temos que ficar atento nisso. Então, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendia e comprava no templo e derribou as mesas de cambista e as cadeiras dos que vendia pombas. Amados, quero deixar bem claro um recado bem grandioso aqui para vocês. Naquela época, aquele povo vendia aquelas coisas, pombas, fazia de mercado na frente da igreja porque havia uma multidão. Mas você acha que o dinheiro que eles recebiam era para dízimo? Era para ajudar a igreja? Não, era para consumo próprio. Não tinha nada a ver com Deus. Eles fizeram um mercado na frente da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Para os ignorantes no assunto, não ignorantes totalmente. Os ignorantes no assunto, eu quero que saiba que Jesus ele fez isso naquela época porque aquelas pessoas estavam fazendo de comércio a casa de Deus em proveito próprio. E sendo que, hoje em dia, eu vejo um comércio dentro das igrejas. Há um comércio dentro das igrejas em proveito da igreja, para ajudar a igreja. Por quê? Porque está faltando fiéis entregar a fidelidade do dízimo. Porque tem igreja que não prega o dízimo. E o dízimo é muito importante. O dízimo, ele vivifica. O dízimo espanta demônios de dentro da nossa casa. O dízimo, ele é para abençoar nosso alimento, a nossa casa. O dízimo é importante, a oferta é importante, a doação é importante.
E hoje em dia as pessoas estão, às vezes, levando um comércio para dentro da igreja para ajudar a igreja, porque não há dinheiro suficiente para comprar um copo descartável para beber uma água, para pagar uma conta de água e luz. Tem igreja que não auto se sustenta. Mas eu falo para esses que têm igreja que ainda não consegue se sustentar, que quem vai te sustentar, igreja, é Deus. E o templo que você está cuidando, a oração e a tua fé vai fazer com que Deus levante fiéis para sustentar a casa dele. Então seja íntegro, líder de igreja, para que, através de suas orações, Deus possa se levantar em favor do templo dele. Então não se preocupe com isso. Ore mais, jejue mais, vigie mais. Porque o que contamina não é o que entra na boca, mas o que sai. A nossa língua é muito maligna e nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Então o que eu tenho para esclarecer sobre essa parte, versículo 12 de Mateus 21, capítulo 21, é que Jesus expulsou todos que estavam fazendo de comércio na frente do templo de Deus. Por quê? Porque o dinheiro deles iria para eles consumir próprio. Eles não davam nem dízimo e nem entregava tudo para a igreja. Então era um comércio mesmo. E a casa de Deus não é para isso. Bem, versículo 13. Bem, eu quero só esclarecer para aquelas pessoas que fazem de comércio a casa do Senhor para arrecadar dinheiro para a igreja. Bem, se Deus permitiu quando vocês oraram e jejuaram e Deus deu essa luz para vocês fazerem, faça. Faça de todo o coração, porque Deus sabe de todas as coisas, é Ele que te responde. Às vezes Deus está vendo a tão dureza dos corações que não entregam o dízimo fielmente, que não entrega as ofertas, que às vezes, fazendo isso, o dinheiro possa vir mais abençoado para entrar na casa do Senhor. Então, faça. Faça aí, coloca aí um bazar para ajudar a igreja, faz aí uns bolinhos, vende aí para poder arrecadar, porque o que não pode faltar é o templo limpo, com um copo descartável, com papel higiênico, com produto de limpeza, não é verdade? A casa do Senhor tem que ser muito bonita, muito limpa e cheia da unção do Senhor. Então, faça o que é necessário dentro das coisas que Deus te orienta para que você possa ter aí o templo do Senhor arrumadinho para receber os fiéis, para eles entenderem que o Senhor Deus provê todas as coisas, porque Jesus, ele lutou e batalhou. Jesus entrou em guerra com aquele povo, bateu em todos eles e fez eles ter respeito na casa do Senhor, porque Deus, ele quer isso, que o templo deles tenha tudo o que é necessário para que as pessoas se sintam à vontade, porque os fiéis têm que chegar, tem que ter um banheiro para elas, tem que ter tudo limpinho, tem que ter uma água limpa, filtrada, e tudo isso custa dinheiro. Custa um talão de energia, custa um talão de água, entendeu? E é isso aí. Esse é o recado de Deus nessa mensagem. Então, aqueles que puderem, seja fiel no dízimo, porque o dízimo, você ajudando, porque Deus fala, leve o dízimo à casa do tesouro, à casa de Deus. Para que seja feito lá na casa do Senhor. Ah, mas Vanessa, eu não sei o que o pastor faz, eu não sei para onde está indo o meu dinheiro, eu não sei. Não te interessa. A sua parte é cumprir o que Deus te determinou. Leve o seu dízimo à casa de Deus. Entendeu? Essa é a sua parte. Porque diz que nós pecamos todo o tempo. Nós pecamos quando dizemos que não temos pecado. Nós pecamos quando Deus nos dá uma ordem e a gente começa a questionar a ordem de Deus. Ah, é para levar o dízimo na casa do Senhor. Ah, não, vai que desvia o meu dinheiro lá. Não interessa, o dinheiro não é seu mais. Quando você sabe a quantidade que você tem que levar na casa do Senhor, não é seu mais, é de Deus. É Deus que vai tomar conta dele. Para onde vai ou deixa de ir, isso aí é Deus quem vai tomar conta, é Deus que vai cobrar de quem recebeu, de quem usou errado. Deus vai cobrar deles. A sua parte é levar o que cabe a você, que foi ordenado por Deus, até onde Deus ordenou, que é a casa de Deus. E lembre-se, as ofertas ajudam pessoas também lá fora. Então, quando você entrega o seu dízimo, o dízimo é para cuidar da igreja. As ofertas é para ajudar com uma cesta básica, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que precisa. Então, se você tem dentro da sua casa e pode dividir, vai lá e divide. Então, esse é o recado. E vamos partir agora para o versículo 13. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração.
Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Precisa nem explicar, né? Por que covil de ladrões? Porque o dinheiro não vai para a igreja. O dinheiro vai todo em consumo próprio. Versículo 14. E foram ter com eles no templo cegos, coxos, e curou-os todos. E foram ter com ele no templo cegos e coxo, e curou-os a todos. Versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes, eu lembrei de uma coisa aqui que eu quero contar para vocês. O servo de Deus, ele guerreia todos os dias. Todos os dias ele é lançado em meio a lobos. E eu digo para vocês, guerrear todos os dias é normal para um servo do Senhor. Por quê? Porque uma coisa eu vou dizer para você. O seu Deus é o quê? Senhor dos Exércitos. Repete comigo, Senhor dos Exércitos. Mas Vanessa, onde você tirou isso? Bem, vamos dizer lá em Gênesis, no capítulo 2, logo no versículo 1, diz que Deus criou o seu exército. E entre eles estava Adão e Eva. Então é o começo de tudo. O seu Deus é Senhor dos Exércitos. Então você vai guerrear todos os dias. Todos os dias que você levantar de manhã, entregar tudo nas mãos do Senhor e dizer, o Senhor proverá o meu dia. Você já entrou em guerra. Porque a potestade vai ter que fugir. Então você já entrou em guerra. Porque o inimigo está doido para esperar uma brecha para também entrar em guerra contra você. Mas quando você blinda a sua casa, blinda a sua família, dizendo o que eu estou dizendo para você agora, eu digo para você que você levantar orando é como você levantar com a sua armadura, que está lá em Efésios, a sua armadura, o seu escudo e a sua blindagem. Nenhum mal te sucederá. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, pense nisso. Bem, vamos continuar. E foram ter com eles no templo cegos e coxos e os curou-os. Versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, a inveja já começou, né? A inveja começou no coração deles, dos escribas ali, né? Dos principais ali, dos sacerdotes. E os meninos chamando no templo, Hosana, filho de Davi, pensa, aí sim que aqueles principais dos sacerdotes ali, aqueles escribas, se indignou. Porque vendo aquele posicionamento de uma pessoa que não era nada, que chegou ontem, e os escribas já estão ali há anos, pensa, a cabeça dos escribas. Bem, quem é esse Jesus que chegou aqui não é nada, né? Nem fez aí uma graduação, né? Com eles ali, não estudou com eles ali, não estava com eles ali. É aquilo que eu falo para vocês, das pessoas novas hoje em dia que Deus usa e das pessoas antigas que Deus usa. Aquela cabeça antiga vai sempre pensar, nossa, mas quem é você para falar de Deus para mim? Quem é você? Eu sou muito mais velho na questão, no assunto, e você vem me ensinar de Deus? Gente, peca não. Deus, ele capacita quem ele quer, na hora que ele quer, quem ele quer. Por que nós vamos questionar? Deus hoje em dia está usando todos. É criança, jovem, adolescente, idoso, é todos. Não tem classificação, não. Deus está usando, Deus está capacitando. Então, e esses meninos clamando no templo, Hosana, filho de Davi, né? Esses meninos, pensa, os escribas ficaram indignados, porque, pensa, é um Jesus que chegou agora, eles estão lá já há tempo. E as crianças ainda estão dizendo que ele, cantando para ele, né? Ali, Hosana, filho de Davi. Pensa, a cabeça dos escribas. Então é isso aí. O que eu tenho para dizer é que muitas cabeças antigas pensam, vem cá, isso daí surgiu agora. Surgiu agora e já sabe de tudo? E já tá curando? E já tá libertando? Não pode? Porque eu tô aqui há mais tempo? E esses escribas se indignaram.
E olha só, são principais dos sacerdotes. Dentro do próprio templo do Senhor. Pode haver inveja dentro do templo do Senhor? Não pode. Pode ter intriga dentro do templo do Senhor? Não pode ter. Inveja não pode ter. Indignação não pode ter. E eles se indignaram. Porque Jesus acabou de chegar, os meninos estavam ali honrando ele. A indignação veio. Porque você é novo aqui, vem cá, não dá não. E começa a entrar a inveja. Por isso que os templos lá fora, hoje em dia, não crescem. Porque o pastor não quer dar oportunidade para as outras pessoas. E quem sabe os dons dela é para contribuir, para que se multiplique as bênçãos dentro da igreja. Mas não vão dar oportunidade para aquela pessoa. Nossa, ela vai ser o ponto-chave aqui e tal. E começa o quê? A dar inveja e acaba o quê? Acontecendo o quê? Uma indignação. Igual ali, ó, os principais dos sacerdotes ficaram indignados com Jesus. Porque ele foi novo ali na parada, né? Foi ali levar a mensagem, tá curando, libertando as pessoas. Por quê? Dentro das igrejas hoje em dia, que são os templos, os pastores, os líderes de igreja estão com medo de colocar pessoas com talentos, dons de Deus, com medo dessas pessoas tomar o lugar. Não pode ser assim, gente. Deus, ele capacita aquela pessoa como Deus capacitou Jesus e falou, Jesus, você vai e vai fazer o que eu te ordeno. Você acha que as pessoas hoje em dia não têm chamado de Deus e é obrigada por Deus? Porque Deus ordena, ele não pede. Ele ordena, ele te manda. E ai de você que não faz. Mas as outras pessoas têm alguma coisa a ver com isso? Elas não estão nem aí. Você chega no templo do Senhor porque Deus te mandou e fala assim, olha aqui, você vai lá ajudar aquele templo. Aí você sai da sua casa, você vai até aquele templo, conversa com os líderes da igreja, os principais dos sacerdotes lá, né? E fala com eles, ó, vim para trabalhar dentro do templo. Meu Deus, me incomoda, preciso trabalhar, me arranja um trabalho aí, da parte do Senhor. E aquela pessoa diz que você não tem lugar lá. E você fala, meu Deus, eu preciso prestar conta pro meu Deus. E agora? E aí você é lançada na rua. Mas, você que passou por isso, eu digo para você, não se preocupa não. Deus está vendo que você foi obediente. Você fez o que Deus ordenou. Com certeza, Deus vai te mandar em outro lugar. Com certeza, Deus vai te orientar em outras coisas. Porque Deus, ele precisava também te deixar forte. Porque coisas assim acontecem para te deixar forte, para não te abalar, para conhecer seu coração, se você vai desistir ou se você vai conseguir outro meio de fazer o que Deus te ordenou. Deus te ordenou pregar a mensagem de Cristo? Você é testemunho de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus fala que nós temos que ser testemunho de Jesus Cristo. É a palavra de Deus quem fala, não é Vanessa falando. Eu sou apenas uma mensageira, porque Deus ordena e eu obedeço. E ai de mim se não obedecer. Já passei pelas entrelinhas, já passei por momentos de desobediência onde Deus quase tirou minha vida. E hoje eu tô assim, Senhor, minha vida é tua. Se hoje eu estou aqui, glorifico ao Senhor por essa, glorifico ao Senhor pela oportunidade de mais um dia sobre essa terra. Porque no dia que Ele me tirar, eu sou dele. Ele me colocou aqui. Se Ele quiser tirar, só Ele pode. Eu só aceito porque eu conheço meu Deus e sei que Ele é justo e honesto. E quando a minha missão estiver concluída e Ele me permitir viver mais algum tempo, maravilha. Mas é Ele que sabe a minha senha, é Ele que sabe meu tempo determinado. E eu quero viver o meu tempo aqui sobre essa terra falando dEle. Porque Ele me mostrou quem Ele é e Ele é poderoso. E eu quero aqui, através da internet, do meu canal do YouTube, mostrar para vocês a palavra. Porque é na palavra que Deus se revelou ao meu coração e é na palavra que Deus fala comigo pelas madrugadas, através de louvores, através da minha oração. Deus, Ele fala comigo constantemente, as visões. Deus é tremendo. Aqueles que sabem o que é ter essa intimidade com Deus, sabem do que eu estou falando. Então deixa aí nos comentários aqueles que sabem, que tem uma conexão com Deus aí tremenda. Porque eu quero ouvir de vocês, porque eu tenho certeza que mais pessoas com tanto fervor como eu tenho do meu Deus, eu tenho certeza que existe sobre essa terra. E é isso que eu quero, que vocês tenham uma liberdade com Deus,
Que vocês tenham um contato com Deus tão grande, tão grande, tão grande, que Deus possa mudar o rumo da tua história, tanto emocional, na saúde, financeira. Eu quero que Deus entre com providência na sua vida, tremendamente. E lembre-se que tem uma mensagem na Bíblia que fala que a gente tem que orar assim, que a nossa vida seja sempre com todos os recursos para que nós não viemos se voltar contra Deus, mas que nós tenhamos o recurso necessário para adorar a Deus. Então não se preocupe, porque a promessa de Deus na palavra já se concretiza. Deus pensou em tudo. Ah, Vanessa, mas tem tanta gente nesse mundo passando necessidade, passando... É porque não escutou meus áudios, não escutou meus vídeos. Porque quando escutar os meus vídeos, entenderá que Deus é Deus da vida dela. Entenderá que Deus é Deus e Senhor. E ela vai entender que tudo ela pode no Deus que fortalece a vida dela. E é isso aí. Então, vamos continuar. Então, repetindo aí, o versículo 15 diz aí: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos chamando no templo Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Bem, a vocês, líder de igreja, não se indignem. Não se indignem, não ficam com raiva, não ficam com as pessoas novas que vão entrando, que vão chegando. Dê oportunidade para elas, porque foi Deus que está levando elas. Ore e procura saber o porquê que Deus está enviando, porque se Deus está enviando, é porque é o socorro. Deus envia socorro para nos socorrer. Então, aqueles que têm o seu ministério, que é líder de igreja, acolhe aí os novos dentro da igreja, porque Deus está enviando eles por algum motivo. Nada acontece por um acaso. Então dê a oportunidade e agradeça pela oportunidade. Amém? Então vamos continuar. Versículo 16. Ouve o que estes dizem. E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das crianças de peito, tirastes o perfeito louvor? Disseram-lhe eles: ouve o que dizem eles. Perfeitamente, respondeu-lhe Jesus. Nunca leste essas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peitos, tirastes o vosso louvor? Salmos, capítulo 8, versículo 3. Também é explicada essa mensagem. Versículo 17. Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. Bem, amados, vou abrir outro vídeo agora para a gente continuar aí falando sobre a figueira amaldiçoada. Então, fique atento no próximo vídeo de Mateus, capítulo 21. Beijos e até o próximo vídeo.